Boa noite, bem-vindos ao especial Informação Dever e Castigo. Hoje analisamos a história de Hugo Hernano, um militar da GNR que, no cumprimento do dever, durante uma perseguição, disparou e acabou por tirar a vida a um menor de 13 anos, um dos elementos em fuga. O guarda, de 35 anos, acabou por ser condenado a 9 de cadeia e também ao pagamento de uma indemnização de 80 mil euros aos familiares da vítima mortal. Neste especial Dever e Castigo, mostramos-lhe a reconstituição deste caso. Eu tive sempre totalmente claridade do que estava a fazer e do que estava a passar. E se fosse hoje baseado no... eu teria feito exatamente a mesma coisa. Para mim, eu esgotei todos os meios que tinha para fazer. Era a mesma coisa que eu usar o meu carro como arma e atirar contra o carro dos senhores que os senhores estavam a fazer a mim. O resultado da minha ação podia ser exatamente o mesmo ou pior. Eu não estou arrependido daquilo que eu fiz, mas não pelo resultado. Eu, desde a primeira sessão, lamentei a morte do filho deste senhor, mas eu não sou o principal culpado, mais não tenho a dizer. 11 de agosto de 2008, 17 horas e 20 minutos. O militar Hugo Hernano e um colega estão de patrulha às ocorrências em viatura caracterizada da GNR na localidade de Santo Antão do Tujal, concelho de Loures. Os dois militares da guarda preparam-se para recolher um colega que termina o serviço de rua. Vão transportá-lo até ao posto territorial de São Julião do Tujal, quando cai uma comunicação via rádio: assalto na Quinta do Massapês, em Santo Antão do Tujal. Do local onde se encontram até à Quinta distam 800 metros, 2 minutos de caminho. O carro da GNR segue para o local. No seu interior, o militar condutor, no lugar do pendura, o GNR Hugo Hernano, no banco de trás, o colega acabado de recolher. A viatura da GNR chega ao local. Não avista de imediato qualquer suspeito. Um trabalhador da Quinta dá indicações. Os indivíduos estão ali, dentro daquela Ford Transit branca. Os militares dirigem-se ao local, atravessam o carro da GNR no caminho, deixam alguma margem. Pode ser perigoso encurralar os suspeitos. Os guardas não conseguem ver o número de ocupantes da carrinha. Os vidros estão pintados de preto, não se vê quem está lá dentro. A GNR liga os sinais luminosos do carro patrulha. A sirene é acionada. Ordena-se alto e bom som, que os indivíduos se identifiquem. Não há resposta. O guarda Hugo Hernano sai do carro, levanta um dos braços em sinal de paragem, coloca o outro no coldre da arma. O condutor da Ford Transit decide investir em alta velocidade em direção ao militar da guarda. Hugo Hernano é obrigado a projetar-se para cima do capô do carro da GNR para não ser atropelado. O guarda sofre algumas lesões. A integridade física da GNR está posta em causa. Começa aqui o filme da perseguição. Há uma Ford Transit em fuga, os militares da GNR pedem reforços. A condução dos fugitivos é perigosa. As ruas são de 2 sentidos, mas são estreitas, há carros estacionados na via. A visibilidade nas curvas é muito reduzida. Há casas de um lado e outro, perigo de atropelamento, de colisão, de acidente grave. Peões ou outras viaturas que se cruzem com estes indivíduos em fuga correm risco de vida. Cruzamento para a rua Padre Américo. Junto ao stop, Hugo Hernano visualiza um indivíduo junto à janela a um objeto apontado na direção do carro patrulha. O guarda identifica o objeto como uma arma de fogo. O militar da GNR não responde com a sua arma, não estavam reunidas as condições de segurança. Há uma casa em frente. Entramos numa reta ladeada por muros, não há casas, há 2 sentidos. Os suspeitos em fuga seguem em zigue-zague. No fim desta rua, onde continua a perseguição, há um largo, o Largo da Igreja. Perto da igreja há a Casa do Gaiato. As crianças costumam brincar no largo.
Falta pouco para a carrinha em fuga lá chegar. Na reta ladeada pelos 2 muros, o militar dispara 2 tiros para o ar. Por ser uma reta, por não haver casas, por não haver ninguém. Não assusta. Os suspeitos continuam. O militar aponta o pneu da carrinha, dispara mais um tiro. Acerta. A viatura continua em fuga. O Guernano diz em tribunal que neste momento o seu único pensamento são as vidas em risco no Largo da Igreja. Poderia ter esperado pelo reforço que pediu, pela vinda das outras patrulhas. Era-me totalmente impossível. Havia muitas crianças no local e estava-me perigo da vida de muita gente à frente. O valor da vida é igual para todos. Não é por ser eu, não é por ser este senhor, não é por ser as pessoas que lá se encontravam. Toda a gente tem o direito à vida. Eu nunca esperei que o resultado da ação policial fosse aquele. Mas eu atuei os meus patamares, usei-os para fazer cessar a infração e conseguir fazer com que não houvesse mais perigo para as pessoas que estavam à frente, que eu sabia que estavam. Hugo aponta para o outro pneu, o piso é irregular, os solavancos fazem com que o próximo tiro se transforme em 2 seguidos. O 4º e 5º disparos saem mais acima que o esperado, atingem a parte traseira da carrinha em fuga. Era evitar que este senhor atropelasse aquelas crianças. Está a dizer isso porque aquela estrada não tinha outra saída. Só ia para ali. Só ia para ali. E eu tinha a certeza e sabia que havia lá pelo menos 3 autocarros com escolas naquele dia. A Ford Transit para aqui, à entrada do Largo da Igreja. Dentro da carrinha, 3 ocupantes de etnia cigana. Um deles estava baleado. Era um miúdo de 13 anos. O menor, atingido a tiro pelo guarda da GNR, acaba por morrer no hospital. Era filho de um dos indivíduos em fuga, Sandro. O cigano estava foragido da prisão de Alcoentre há mais de 8 anos. Levou o filho para um assalto, expôs o menor ao perigo, mas não foi acusado por este crime. A defesa de Hugo Guernano convidou as juízas do coletivo a deslocarem-se ao local para melhor ficarem a conhecer o contexto. As magistradas recusaram o convite. Não houve visita de juízes nem ao Largo da Igreja, nem a Santo Antão do Tujal. Não houve da parte das juízas curiosidade para observar in loco quais os elementos envolventes de um filme real que não durou mais do que 3 minutos. Fazer uma ressalva, os depoimentos que fomos ouvindo ao longo desta reconstituição fazem parte do julgamento de Hugo Guernano. Comigo em estúdio para analisar este caso está Rui Pereira, comentador da CMTV e Ministro da Administração Interna na época deste caso. Boa noite, professor. Muito obrigada por ser juntado a nós. A reconstituição que acabámos de ver, o coletivo de juízes decidiu que não seria importante fazer, não decidiu recorrer a esta reconstituição. Na sua opinião, acha que poderia ter mudado a percepção deste caso? Teria sido importante para alterar todo o curso deste processo? Bem, eu começaria por dizer uma coisa que é importante que se diga. As sentenças judiciais merecem todo o respeito, mas podem ser apreciadas e criticadas. Claro. Nós vivemos num Estado de Direito. Nesse Estado de Direito, de acordo com o artigo 2º, vigora a separação e interdependência de poderes. O Poder Judicial é um poder independente, não recebe ordens de quaisquer outros poderes, mas é evidente que vivemos numa época em que os cidadãos querem compreender qual é o sentido das decisões dos tribunais. Os jornais relatam essas decisões e as pessoas, evidentemente, podem concordar com elas ou não. E por isso mesmo é que aqui estamos a analisar este caso. Pronto. Portanto, eu faria esta declaração de princípio, até porque fui, embora durante um curto período, juiz do Tribunal Constitucional, sou professor de Direito e, portanto, quero aqui tornar claro que o que vou dizer não significa que tenha menor consideração pelos tribunais. Mas devo dizer à cabeça e muito frontalmente que não concordo com este acórdão. Aliás, o acórdão é um acórdão, o que não o torna menos legítimo, tirado por 2 juízes contra 1. Há um voto vencido.
Já vamos ver esse julgamento mais em detalhe já a seguir. Mas respondendo agora muito diretamente à questão, eu diria o seguinte: a matéria de facto provada, independentemente de reconstituições, a matéria de facto provada torna para mim muito difícil de compreender a decisão. Porquê? Porque os factos que foram dados como provados, e eu li o acórdão com muita atenção, até porque escrevi sobre ele há um tempo no Correio da Manhã. O acórdão dá como provado o quê? Dá como provado que ia em fuga um indivíduo que levava com ele o filho, temerariamente. Esse indivíduo que estava em fuga tinha acabado de cometer um furto, foi mandado parar pela Guarda Nacional Republicana, não parou. Aliás, estava evadido do sistema prisional. E, para além de não ter parado, tentam atropelar este militar da Guarda Nacional Republicana. Isto não é uma história paralela, é o que se dá como provado no próprio acórdão. E depois a Guarda Nacional Republicana, evidentemente, empreende uma perseguição. A comunidade não compreende que a polícia se comporte de outra maneira. Porque se na realidade, perante um crime de furto, de roubo, um grupo de pessoas que até levavam uma arma dentro do carro em fuga, deu-se comprovado também. E que foi mostrado ao militar. Não faz nada, se a polícia não faz nada, na realidade há uma espécie de salvo-conduto para o crime. Portanto, houve uma perseguição e nessa perseguição, de acordo com a lei que permite o recurso a armas pelas forças de segurança, que é concretamente o Decreto-Lei 457/99, foram disparados tiros. E podiam ser, por várias razões. Porque se tratava de um evadido, porque tinha acabado de cometer um crime, porque transportava consigo uma arma de fogo. Havia variadíssimas razões para se poder disparar. E até pelas situações de perigo que estavam em causa. Certo, e até porque, pela condução, que também se provou que era zigue-zagueante, podiam ser postas em perigo outras pessoas. Portanto, havia razões para disparar. O que este decreto-lei não permite é que se dispare contra as pessoas propriamente ditas, porque o decreto-lei é bastante restritivo. E bem, até, só permite que se dispare contra uma pessoa no exercício da função policial, se estiver em causa, no fundo, um perigo para a vida, ou um perigo grave para a integridade física, de alguma maneira. Mas neste caso, o militar não disparou contra ninguém. Tiros de advertência para os tiros, pneus. Isso também é outra questão que foi dada como provada no acórdão. O que é que o militar fez? O militar dispara 2 tiros para o ar. Dispara um terceiro tiro para um pneu. E, quando tenta disparar para outro pneu, atinge, na realidade, uma criança de 13 anos que, imprudentemente, o pai o levou para o crime. Ora bem, é evidente que, nesta situação, e eu repito, eu estou a focar a matéria dada como provada no acórdão. Não é uma história paralela. Factos dados comprovados. Claro, no acórdão. Ora bem, nesta situação, e já iremos falar mais pormenorizadamente no acórdão, o que é que se podia discutir? Se o militar da Guarda atuou com negligência ou não, se podia ou não ter evitado aquele desvio do tiro, mas não, foi condenado por homicídio doloso, numa pena de 9 anos de prisão. Por negligência ou não, estavam todos em causa no julgamento, como é óbvio. Vamos agora olhar em mais detalhe para este julgamento, até porque o militar Hugo Hernando começou a ser julgado no Tribunal de Louros por homicídio qualificado, mas a qualificação dos crimes passou depois para homicídio por negligência. O processo foi novamente alterado e o coletivo de juízes mudou para o crime para homicídio com dolo eventual, o que agravou a moldura penal. O militar acabou por ser condenado a 9 anos de prisão efetiva. Nesta reportagem poderá ouvir algumas das respostas que o militar deu aos juízes. 9 anos de prisão efetiva, uma pena pesada, um castigo duro para o militar da GNR, Hugo Hernando. Quem esteve no Tribunal de Louros na tarde de 24 de outubro do ano passado conta que Hugo Hernando chorou durante meia hora, já depois do coletivo de juízes ter abandonado a sala de audiências. O acórdão tinha acabado de ser lido. A esperança terminou durante 30 minutos para o militar, que só queria justiça. Eu não compactuo com ilegalidades. Não compactuo com excesso de zelo de ninguém. Eu, se apanho um serviço, eu faço. A minha função é ser agente da autoridade. A lei é feita para todos. Ninguém está impune. Hugo
Hugo Hernano sentou-se no banco dos réus acusado de homicídio qualificado, mas durante o julgamento viu o coletivo de juízes, composto por 3 mulheres, converter a imputação para homicídio por negligência, o que resultaria numa pena mais leve. Muito provavelmente até aos 5 anos, com a hipótese de acabar suspensa. A meio do julgamento, o mesmo coletivo de juízes decidiu voltar a alterar a qualificação jurídica do crime para dolo eventual, agravando de novo a pena do militar. A acusação era dura, a realidade trágica. Em 2008, um jovem de 13 anos morria com um tiro disparado da arma de Hugo Hernano. O militar foi o primeiro a falar ao coletivo de juízes. Efetivamente encontraram de patrulha as ocorrências, era o comandante da patrulha e recebi uma comunicação via rádio por parte do atendimento ao posto, do qual dava notícia de um assalto de uns indivíduos que já estariam estado durante o fim de semana a cometer o mesmo furto às instalações de uma empresa de obras e a nível de uma serração também, acho que aquilo também faz parte de serração e agricultura. A arma de serviço de Hugo Hernano, uma pistola P38, estava nas mãos do militar há 8 meses. Era uma P38. É uma P38? Exatamente. Estava em perfeitas condições de uso, sempre fiz tiro com ela e tenho muito boa nota no tiro. Perfeitas condições de uso, diz o senhor. Há quanto tempo está distribuída esta arma? Esta arma já não está distribuída há muito tempo. Na altura? Na altura estava-me distribuída há 8 meses. Há 8 meses? Sim. Hugo Hernano disparou 5 vezes. Ele matou uma criança, ele era para ficar com nada. No mesmo banco sentou-se durante meses Sandro Baltazar, pai de Paulo Jorge, o jovem morto a tiro. O pai que levou o filho para o assalto a uma vacaria em Santo Antão do Tujal. O militar contou durante o julgamento que mal viu o jovem a sangrar. Foi o primeiro a socorrê-lo. Pronto, a vítima estava ferida. A minha principal preocupação foi logo tratar do senhor. As outras 2 pessoas que estavam na viatura estavam ambas feridas ou só uma? Não, só uma que estava ferida. Ninguém tinha mais nada. Não. E foi essa pessoa ferida que o senhor diz que foi tratar? Fui logo imediatamente. Tentei colocar o senhor em posição lateral de segurança que não era viável, derivado onde se encontrava o ferimento. Onde se encontrava o ferimento? Sim, estanquei o sangue. Diga-me onde é que viu o ferimento? Era nesta zona. Está a falar da zona lombar? Exatamente. 5 anos depois, sentado numa sala de audiências do Tribunal de Loures, Hugo Hernano tinha a certeza que atuou segundo as normas explicadas na Escola da Guarda. Derivado às características da fuga deste senhor, nem eu, se este senhor fosse para onde fosse, havia muitas crianças no local e estava-me perigo da vida de muita gente à frente. O valor da vida é igual para todos. Não é por ser eu, não é por ser este senhor, não é por ser as pessoas que lá se encontravam. Toda a gente tem o direito à vida. Eu nunca esperei que o resultado da ação policial fosse aquele. Mas eu atuei os meus patamares, usei-os para unicamente fazer cessar a infração e conseguir fazer com que não houvesse mais perigo para as pessoas que estavam à frente, que eu sabia que estavam. A decisão final do coletivo de juízes não foi unânime. A juíza presidente votou vencida, venceu a decisão maioritária. Hugo Hernano acabou por ser condenado a 9 anos de prisão efetiva e ao pagamento de uma indemnização de 80.000 euros à família, 20.000 dos quais ao pai do jovem que o levou para o assalto. Sandro Lourenço, o pai da vítima, foi condenado a 2 anos e 10 meses de prisão efetiva pelos crimes de resistência e desobediência, prestação de falsas declarações e de coação sobre funcionários. A esperança para Hugo Hernano reside nos juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa, para onde apresentou recurso. Não estamos a falar de um comportamento doloso, quanto muito estaríamos a falar de um comportamento negligente. Ou seja, que o dano teria sido efetivamente a morte, mas se verificássemos as circunstâncias em causa, não seria um comportamento doloso, mas sim negligente. Aliás, é esta a construção também, a fundamentação de direito que a meritíssima juiz presidente, que votou vencida, usou para esclarecer o seu voto vencido. Portanto, em concreto, dando resposta à sua pergunta, o Tribunal entendeu que o comportamento do agente em causa é um comportamento doloso, ou seja, ele sabia e queria aquele resultado. Mais uma vez, esta é uma matéria de direito que nós consideramos estar incorretamente aplicada, porque na nossa ótica
a única coisa que podíamos discutir aqui ou era homicídio por negligência ou então absolvição por força de aplicação das causas de exclusão. Estamos a falar de uma aldeia com pessoas que estavam à porta. Pessoas que foram testemunhar disseram que viram lá outras pessoas e ninguém quis vir testemunhar, com exceção daquelas que vieram a tribunal. Isto foi comentado, parece que aquela localidade ficou surda, muda, cega de um momento para o outro. Todas as pessoas manifestavam por diversos canais, já depois desta decisão, não estou a dizer ao longo do processo, mas já depois da decisão, pessoas oriundas dali mostraram indignação, revolta pela decisão, naquilo que elas entendem como sendo uma injustiça, mas elas também moralmente. Porque existem pessoas que não quiseram vir testemunhar com medo de represálias. Isto está devidamente documentado no processo. Hugo Hernano continua a trabalhar na Guarda Nacional Republicana, nas operações especiais, à espera, dia após dia, pela decisão que demora a chegar. Há pouco ouvimos o Hernano dizer que nunca teve intenção de matar, que respeita a vida, mas este caso passou de homicídio qualificado para homicídio por negligência e acabou por ser condenado por dolo eventual. O professor já vai explicar porque é que este caso tomou este rumo. Bem, numa primeira fase, o Ministério Público acusa normalmente pelo crime mais grave. Porquê? Porque tem receio depois de não conseguir, evidentemente, alterar a qualificação no julgamento de um crime menos grave para um crime mais grave. Portanto, o Ministério Público, por uma questão de cautela, costuma acusar pelo crime mais grave. É evidente que falar de homicídio qualificado neste caso é um absurdo. Eu penso que nem por cautela se deve admitir essa qualificação. Porquê? Nós estamos a falar aqui de um militar que enceta uma perseguição a quem comete o crime, que o tentou atropelar antes, que tem uma arma, está no exercício dos seus deveres, evadido, e, portanto, dizer que é um crime cometido com especial perversidade ou censurabilidade cheira a injustiça gritante. Professor, mas para percebermos... Depois foi-se para o homicídio negligente. Para falar em homicídio negligente, o que é que se entende aqui? Para se falar em homicídio negligente, diz-se, bem, ele não teve vontade de matar ninguém, mas atuou de forma leviana, desconsiderando a possibilidade de matar alguém. E essa hipótese era a única que devia ser discutida. Estou de acordo com o advogado de defesa. Simplesmente o Tribunal acabou por condenar por homicídio doloso, por entender que há dolo eventual. E aqui, em benefício dos nossos espectadores, temos de dizer o seguinte. Há uma grande diferença que toda a gente conhece entre homicídio doloso, a que também se chama muitas vezes voluntário, e homicídio negligente. O homicídio doloso é um homicídio que é cometido por quem comete o crime com intenção ou, não tendo intenção, sabe que é inevitável que o crime ocorra. Por exemplo, uma pessoa lança fogo a uma casa. Está lá uma pessoa paraplégica. Sabe que essa pessoa vai morrer. Ou então pode atuar ainda com dolo quando prevê a possibilidade de alcançar um certo resultado, tem dúvidas sobre se ele se vai verificar ou não, mas conforma-se com isso. Por exemplo, há uma pessoa que não é paraplégica, que está dentro da habitação, lança fogo, fica na dúvida sobre se ela morre ou não, mas diz, de qualquer maneira vou lançar fogo. Ora bem, o que o coletivo aqui entendeu maioritariamente é que o militar da GNR, quando disparou, previu a possibilidade de matar alguém. E se conformou com isso. De qualquer maneira, vou disparar. Mas neste caso, convém aqui relembrar, professor, que o militar não sabia quantas pessoas estava a perseguir, muito menos sabia que estava um menor dentro do carro. Cátia, mais do que isso, vamos lá ver. O militar disse aqui uma coisa muito interessante. As vidas valem o mesmo. Abstratamente valem. Mas em situações de legítima defesa, é bom que se saiba, não valem. Só é lícito tirar a vida a alguém em situações extremas de legítima defesa ou conflito de deveres. Aqui o que é que terá pesado mais para o coletivo? E é possível, se alguém vem matar a mim ou ferir gravemente, eu reagir matando, numa situação de legítima defesa. É a única situação em que a vida
que, de acordo com o artigo 24 da Constituição, é inviolável, pode ser tirada a alguém. Portanto, a vida vale o mesmo, mas na legítima defesa, quando há uma agressão, não é exatamente assim. E eu quero aqui chamar a atenção para o seguinte. Imagina, Cátia, que a situação se passava ao contrário. Quer dizer que eram os criminosos a disparar sobre os agentes da GNR para garantir a fuga. Aí, sim, podia falar-se em dolo eventual, porque eles estavam dispostos a matar, se necessário fosse, paciência, para garantir a fuga. Mas no caso dos militares, não. Porque os militares sabem que há normas muito estritas no uso de armas de fogo contra alvos pessoais. E, portanto, os militares não queriam, nem previram, nem aceitaram, nem se conformaram com a possibilidade de matar alguém. Portanto, esta sentença de dolo eventual não faz sentido? Na minha opinião, atendendo à descrição dos factos, não há dolo eventual. É evidente que eu estou, como todos nós, numa situação de desvantagem em relação ao tribunal. Porque quem julga, e por isso é que os julgamentos à revelia são a exceção, quem julga olha para o arguido, vê a prova desfiar em julgamento e por aí fora. Mas, repito, com a descrição que consta do acórdão, eu digo, muito convictamente, para mim não há dolo eventual. Realmente não faz sentido dizer que este militar previu a morte daquela criança de 13 anos e se conformou com ela. Portanto, a discussão devia ter sido travada noutro plano. A da negligência. Saber se ele atuou com negligência ou se era impossível prever aquele desfecho ou evitá-lo, atendendo aos solavancos do carro, atendendo a um desvio do tiro. Fazemos agora aqui um curto intervalo. A seguir vamos voltar para traçar o perfil do pai desta criança e também de Hugo Hernano, o militar condenado.